Olá pessoal, eu sou a professora Léa Mara, sejam muito bem-vindos ao canal Testando e a nossa tão esperada aula sobre a terceira margem do rio de Guimarães Rosa. Eu nem vou enrolar muito, já vamos direto para a aula porque nós temos muitas coisas para conversar hoje. E nós vamos começar falando sobre o enredo dessa história. Você já deve ter lido o conto, se não leu, não deixe de ler, ok? Porque o que eu vou falar aqui é o resumo, você precisa ter contato com a linguagem do conto, tá bem? Então vamos lá acompanhar. A história começa com o narrador fazendo uma apresentação dos personagens dessa família. Ele fala sobre o pai e aí apresenta algumas características desse pai, fala sobre a mãe, mostra que ela é a autoridade dentro da casa e revela que existem 3 filhos, né? A irmã, o irmão e ele. Ele, no caso, já mostra pra gente que se trata de um narrador personagem. E dentro desse primeiro parágrafo acontece o que a narrativa chama de complicação, que é aquilo que rompe, aquela ação que vem romper com o cotidiano, com o normal, com aquilo que acontece todo dia. Aquela complicação é o que vai movimentar toda a narrativa do texto. E aí nós temos como complicação o fato de que o pai um dia resolve fazer uma canoa. A mãe não compreende a atitude do marido, ele não explica nada dentro dessa história e fica por isso mesmo. E aí a canoa fica pronta. Quando a canoa fica pronta, esse pai, que continua sem dar explicações, simplesmente coloca o chapéu e vai para a canoa. Ele não pega comida, ele não pega roupa, ele não pega nada. Ele simplesmente se dirige para a canoa e atrás dele vem a família. Lá, né, nesse momento de despedida, que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, né, porque ele não falou nada, a mulher diz para ele: você vai, ou você fique, você nunca volte. E o filho que está assistindo isso, o filho narrador, ele é chamado pelo pai com o olhar. O pai não fala, o pai simplesmente olha para ele, chamando ele para perto. O menino fica um pouco com medo, porque ele tem medo da mãe, que é a disciplinadora aqui dentro dessa história, mas ele vai. E aí quando ele vai, ele está naquela empolgação e ele pede para o pai para ir com ele. No entanto, o pai só olha para ele, o abençoa e manda ele para trás. E então vai embora na canoa. Daí vem a constatação mais estranha do conto, que ele diz que o pai não foi a lugar algum, né? O pai simplesmente saiu na canoa e ficou no meio do rio. Ele não foi para nenhuma cidade, ele não foi para outra margem, ele não foi a lugar algum. Ele simplesmente ficou ali, naquele meio. Daí, então, acontece o fenômeno natural que as pessoas começam a buscar explicações do porquê esse homem fez isso. Então, eles falam sobre a possibilidade de ser doença, loucura, promessa, várias coisas. E acabam chegando à conclusão de que ele deve ter levado comida e se ele levou, uma hora essa comida vai acabar. E quando ela acabar, ou ele volta ou ele vai embora. No entanto, algo muito interessante acontece, porque o filho começa a furtar a comida de casa e levar para o pai. Ele deixa a comida no barranco a fim de que o pai possa pegar a comida lá. E no começo ele tentava fazer escondido da mãe, mas depois a mãe começa a deixar a comida para ele, porque a mãe já percebeu e começa a deixar a comida para o filho levar para o pai. Com o passar dos dias, as coisas precisam continuar acontecendo, então a mãe chama o irmão para ajudar nos negócios da fazenda, chama o professor para os meninos, pede para que o padre reze uma missa em prol daquela situação ali e aparecem jornalistas também em busca de tirar foto desse pai. Eles vêm com lanchas para ver se conseguem encontrar esse homem, mas o homem entende muito bem do rio, da região e acaba conseguindo se esconder dos jornalistas entre juncos e matos que existem por ali. No 8º parágrafo nós temos uma descrição muito sentimental do que está acontecendo com essa família. Eles se sentem na obrigação de se acostumar com essa ausência, né? Ausência, não ausência, porque o homem está ali, de vez em quando dá para avistá-lo, certo? Mas ele não está presente, então é necessário se acostumar. Mas o filho narrador deixa muito claro que isso para ele é muito difícil, porque ele só se sentia bem com o pai. Então esse filho está sentindo muito a ausência desse pai. E fica
também dito nesse momento que a família evita falar sobre o pai. Mas ninguém o esquece, mas evita-se comentar a respeito do assunto. O tempo passa, a filha se casa, mas a mãe pede para que não haja festa. É uma situação complicada porque o pai não está morto, o pai está vivo, sofrendo em algum lugar, segundo a percepção deles. Porque nesse momento, nesse parágrafo, o narrador fala que em alguns momentos eles comem alguma coisa gostosa e lembram do pai, né, que não está comendo aquilo, ou quando chove, eles ficam pensando na situação desse homem lá no barco, no meio da chuva. Então eles sentem ainda muita dor por tudo que aconteceu, né? E aparecem pessoas para comparar o filho, o narrador, ao pai, dizendo que eles estão parecidos. No entanto, ele olha para aquela situação do pai e diz: não pareço mais com meu pai agora tem aspecto de bicho. Ele pensa, né? Ele não fala sobre isso, mas ele pensa a respeito disso, que ele não está parecido com o pai por causa desse distanciamento que houve entre eles. No 10º parágrafo, o filho começa questionando se o pai teria ou não afeto por eles, já que os abandonou. Ainda assim, o filho não nega o amor ao pai, porque sempre que alguém o elogia, ele diz que foi o pai quem ensinou ele a fazer daquela forma. Não é verdade, é mentira, mas ele fala porque ele se coloca como se fosse um guardião da imagem desse pai. E nesse 10º parágrafo também acontece algo importantíssimo no conto, que é o fato de que a filha tem um bebê. E quando ela tem esse bebê, ela quer mostrar o bebê para o pai. Então eles vão ao barranco todos juntos, o irmão, os 2 irmãos, a mãe, a irmã, o marido e o nenenzinho. E nessa do barranco, eles chamam o pai, ficam lá esperando e nada do pai aparecer. A filha então fica arrasada, chora bastante e nisso todo mundo chora junto com ela. E ali eles falam que eles choraram abraçados. E é interessante que pela primeira vez nós temos esse choro relatado no conto. Um choro conjunto, né? Se assemelha muito à ideia de um luto, de uma perda. No parágrafo seguinte, nós temos uma grande mudança. O narrador conta que a irmã se muda com o marido para algum lugar longe dali, o irmão também resolve ir embora para a cidade e algum tempo depois, a mãe, já envelhecida, resolve ir embora morar com a filha. Ele é o único que permanece. Eu fiquei aqui de resto, eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei, na vagação, no rio, no ermo, sem dar razão de seu feito. E apontavam já em mim uns primeiros cabelos brancos. Então nós temos esse filho já envelhecendo e abrindo mão, abdicando de toda a sua vida em prol desse pai. O narrador então nos leva a uma reflexão que ele fez na época, mostrando que ele já estava envelhecido e sofrendo algumas coisas da idade, como reumatismos e outras coisas. Então ele começa a pensar no pai. Se ele está passando por aquilo, imagina o pai. Então surge ainda mais, fica ainda mais forte nesse filho a tristeza e a culpa. E ele se questiona por que ele tinha tanta culpa, por que ele se sentia tão culpado assim, por essa situação toda. E esse misto de sensações que ele tem, de tristeza, culpa, compaixão pela situação do pai envelhecido no barco, todos esses sentimentos juntos levaram esse filho a um clímax, a uma ideia que acaba gerando o clímax da narrativa. Nesse clímax da história, nós temos o filho correndo até o barranco, ele pega um lenço, vai até o barranco e chama esse pai. E grita para o pai o seguinte: pai, o Senhor está velho, já fez o seu tanto, agora o Senhor vem, não carece mais, o Senhor vem e eu agora mesmo, quando que seja a ambas vontades, eu tomo o seu lugar do Senhor na canoa. Então o coração dele começa a se acalmar, depois que faz essa proposta ao pai. E aqui acontece algo inédito, o pai
corresponde ao chamado do filho. Pela primeira vez o pai responde o filho com um gesto. Lá de onde ele está, ele acena mostrando que ouviu, que entendeu, começa a remar o barco ao encontro do filho. O filho, que estava na beira do barranco olhando aquela cena, vendo o pai se aproximar, ele simplesmente fica apavorado e sai daquele barranco correndo, ele dispara daquele barranco querendo fugir dali. E essa atitude dele depois veio gerar uma sensação de culpa ainda maior. E aí o filho, nesse momento, o filho mostra que está em dois tempos diferentes, né? Porque ele está narrando aquela história, que na verdade é um flashback que ele faz na velhice. E aí ele, na velhice, ele fala, até agora é onde? Agora onde ele está, no momento em que ele está contando a história. Até agora eu estou pedindo um perdão. Então ele mostra que a angústia dele vive até o momento presente na vida dele, desde aquele dia até hoje, que seria o tempo em que ele está contando a história. E aí nós chegamos no desfecho dessa história. O filho acaba adoecendo depois dessa situação de ter fugido do barranco. Ele adoece exatamente por causa de um remorso, ele fica com tanto remorso, ele sente vergonha de ter sido covarde com o pai e ele acaba adoecendo. E nisso ele se questiona a tal ponto que ele fala sobre a possibilidade de abreviar a vida, né? Ou seja, de um suicídio. E tudo que ele faz é pedir que no final da vida ele seja colocado numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Essa daí seria uma forma de ele ter uma certa salvação, de ele encontrar uma redenção de ter fugido do pai no final da história toda. E dessa forma termina o conto, sem dar muitas explicações, coisa típica do Guimarães Rosa. Ele não te gera explicações, ele permite que você saia da comodidade e preencha as lacunas com a tua experiência, com o que você conhece do mundo. E o conto, a ideia não é necessariamente te mostrar um final, mas é te mostrar a travessia. Travessia de quem? Pode ser a travessia desse pai que vai nesse rio, que é um rio transcendental, é um rio metafísico, não parece ser natural. Nós também temos a travessia do filho, o próprio crescimento dele, o pensamento dele, nós somos mergulhados dentro do sentimento desse filho e vemos esse garoto, esse menino deixar de ser menino e virar um homem e perder a sua vida ou ganhá-la, não sei, vai depender da perspectiva, por ficar na beira, por ficar à margem, esperando pelo seu pai. Acompanhamos a história de uma família que era uma família de uma forma, foi desfragmentada e depois encontrou meios para se reerguer de outras formas. Então nós temos várias travessias acontecendo aqui. E a história do Guimarães, o objetivo dessa história é justamente fazer com que você encontre as suas respostas e não te dar respostas, ok? E vamos passar agora para a análise literária desse conto. Temos algumas coisas importantes aqui. Primeiro, a questão da temática. Nós já falamos um pouco sobre isso, que a temática vai trazer a questão da travessia. O mítico, nós vamos falar sobre a importância do mítico dentro dessa história daqui a pouquinho. O isolamento, né? O pai abre mão de conviver com a família para se isolar. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. A possibilidade da loucura existe sim, nós falamos a respeito disso, que os personagens de primeiras histórias, eles são personagens que fogem da normalidade e a loucura é um assunto sempre presente. Esse pai pode ter enlouquecido, ok? E a morte, essa palavra que fica suspensa dentro do conto, né? Ela não acontece, nós não temos certeza disso, mas ela ronda. Eu falei sobre isso também quando falei de primeiras histórias. Em todo o livro, a ideia da morte está ali, está presente, certo? É possível ter acontecido como não temos a certeza absoluta.
Nos personagens nós vamos ter, quanto ao papel, né? O filho como protagonista dessa história, é o filho a quem nós acompanhamos esse menino desde que ele é criança até a sua velhice, o sentimento dele em relação ao pai. E o pai, ele é um coprotagonista porque a força que ele tem dentro do conto é maior do que de um personagem secundário. No entanto, nós não acompanhamos o pai, nós não sabemos o que acontece com esse pai. Certo? Então ele não tem como ele ser um protagonista. A história, na verdade, é do filho. É sobre o filho. No entanto, a história do filho, como gira em torno do pai, da possibilidade de saber mais sobre o pai, então esse pai tem uma força de co-protagonista. Como personagens secundários, nós vamos ter a mãe, os irmãos, o padre, o professor, vários personagens secundários dentro desse conto, ok? E como antagonista, pessoal, antagonista nem sempre precisa ser uma pessoa, ok? Nesse caso, no conto, nós não temos uma pessoa como antagonista. Nós temos, isso é muito comum em histórias que os personagens são mais complexos, certo? Não necessariamente existem antagonistas. Na vida não existe necessariamente as inimigas de verdade, né? Às vezes existem somente forças da vida que acabam aparecendo, vindo contra a gente, trazendo obstáculos normais, naturais, que todo mundo enfrenta e que às vezes aparecem pra gente, que a gente tem que enfrentar. Não é uma pessoa, às vezes pode ser uma doença, pode ser uma loucura, pode ser a morte, certo? Podem ser várias coisas que vêm contra a gente. Então, nesse conto nós não vamos ter um personagem antagonista, mas nós vamos ter forças antagônicas se movimentando aqui dentro para indo contra a vida desse filho, indo contra a família, na verdade, né? E aí nós temos quanto à caracterização, certo? O que é caracterização? É dizer se um personagem é mais complexo, ou se ele é um personagem plano, sem muita caracterização, sem muito trabalho psicanalítico naquele personagem, ok? Nesse aspecto nós vamos ter o filho, obviamente é um personagem redondíssimo, super complexo, né? O qual nós tentamos entender, sentimos empatia pelas coisas que ele sente, ok? Então nós temos no filho um personagem redondo, complexo. O pai também é um personagem redondo, porque nós conseguimos ter acesso a algumas coisas que o pai tem no seu íntimo. No entanto, muito disso que a gente sabe do pai vem pelo filho ou vem por conta, que nós vamos falar depois, de algumas características míticas. E aí nós vamos acabar tendo o chamado redondo simbólico. Ele é um redondo, mas ele é um símbolo, certo? E os personagens secundários, todos os secundários, eles são personagens planos, nós não temos muitas caracterizações. Temos um pouco de caracterização da mãe, que mostra que essa mulher é uma mulher de autoridade dentro da casa, né? Mas não é falado muito mais a respeito dela, ok? E os personagens acabam aparecendo mesmo como tipos, né? É o padre, é o professor, é o soldado, o jornalista, a irmã, e não há aprofundamento nenhum, na verdade, sobre esses personagens. Indo para frente, a questão do narrador. Como nós estamos vendo o tempo todo, o narrador é o personagem, o narrador é o filho, certo? Esse narrador, já falando um pouquinho aqui sobre o tempo, né? Nós temos esse filho contando a história dele do seu passado. Nós temos ele já velho, ok? Contando a história que ele vivenciou com a sua família e com o seu pai. No momento em que ele conta, ele já passou por tudo aquilo que a gente leu, certo? Então tá acontecendo o quê? Tá acontecendo o flashback, ok? E aí nós temos esse narrador personagem contando essa história dentro de um flashback que vem acontecendo e o tempo, ele é cronológico, já falamos sobre isso. Tempo cronológico é aquele tempo que pode ser contado no relógio, os dias passam, né? Você percebe isso
totalmente no conto. Você vê que tem horas que ele é um menino, depois ele cresce, a irmã que se casa, depois a irmã tem um bebê, com o tempo a mãe envelhece. Então existem muitos aspectos dentro do conto que mostram que nós estamos falando de um tempo cronológico, um tempo que os anos estão passando e é possível perceber isso. No entanto, há também presença de tempo psicológico, que é aquele tempo internalizado, certo? Em que não está acontecendo narrativa, é o momento em que o filho começa a falar a respeito dos sentimentos, ok? Que ele começa a mergulhar dentro do que ele sente, do que ele espera ou do que ele gostaria que acontecesse. Isso é o tempo psicológico, tá bom? No discurso, nós vamos ter os vários tipos de discurso dentro desse conto. Nós temos presença do discurso direto, que é quando há as aspas, certo? Travessão ou aspas, presença desses elementos. Temos o discurso indireto. No caso do discurso indireto, muito interessante, acontece com o pai. O pai só se comunica através de gestos, o pai nunca fala. Vocês perceberam isso, né? O pai nunca fala, nós nunca ouvimos a voz desse pai. Ele só se comunica por gestos. Ele olha para o filho para chamar o filho, ele abençoa o filho com a mão e afasta o filho para trás, ele acena lá de longe para o filho, ele só se comunica com gestos. E como é que nós sabemos o que ele está comunicando? Através do filho. O filho diz o que o pai gesticulou. E ao fazer isso, nós acabamos entrando dentro de um discurso indireto. Então, o discurso indireto acontece quando o filho fala sobre as comunicações do pai. E temos também presença do discurso indireto livre, que é qual? É aquele em que a voz do narrador se mistura com a voz do personagem. Quando a mãe dele fala assim, né? Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nesse momento você tem o filho falando, mas a voz dele parece que se torna a voz da mãe, né? Nesse momento que mostra uma indignação. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Então, parece ser a mãe falando, mas é o filho falando, ou é a mãe? Fica a questão ambígua. Então, esse é o discurso indireto livre. E aí nós temos o espaço, né? Como já falei também com vocês sobre isso, o espaço nesse conto não tem um nome. Nós não temos o nome dessa fazenda, o nome dessa cidade, não tem nome de nada. A gente só percebe que é um lugar rural por causa das descrições. É o barranco, o rio, a presença do rio é que marca esse ambiente, certo? Como sendo um ambiente rural, ok? E nós vamos abrir aqui também a brecha para a questão do espaço psicológico, porque o pai habita essa terceira margem. Que terceira margem é essa? Onde ela fica? Certo? Ela é natural? Ela é metafísica? Ela é que tipo de ambiente é esse que o pai habita? Não sabemos, não temos a certeza. Então, há possibilidade da existência de um espaço psicológico que é exatamente essa terceira margem, ok? Vamos para frente. Na análise estilística, nós vamos falar um pouco a respeito da linguagem desse conto. E aí nós já precisamos falar sobre o título dessa obra, porque ele nos sequestra, né? Ele chama a nossa atenção, já que nós só conhecemos duas margens. A ideia de margem está ligada a uma ideia de limitação, certo? Margem é aquilo que limita um caminho, o rio. No caso, nós temos duas margens limitando o rio. Quando fala em terceira margem, o nosso pensamento fica em suspenso, igual a ideia do livro, né? Porque a família está suspensa no ar, sem saber se o pai vai ou fica, ou volta, na verdade, e a nossa mentalidade aqui, quando lemos a terceira margem, também fica suspensa, porque nós não conseguimos identificar, afinal de contas, onde
fica essa terceira margem, porque nós olhamos para o rio e, bom, tem margem do lado, margem do outro, não tem outra margem, gente, não tem. Lá em cima é céu, embaixo é fundo e não tem outro espaço para outra margem. Então, que terceira é essa, ok? Então, nós já temos esse problema. Só existem duas margens e a margem deveria ser essa ideia de limitação. Mas no conto, ao invés de ser limitação, a margem traz a ideia de transcendência, já que ela não é natural. Porque se você olha e vê o rio e não tem terceira margem, vai falar de terceira margem aqui, então essa terceira margem não é natural. Se ela não é natural, ela é metafísica, ela é transcendental, ela habita em outro mundo, que não é aqui, certo? O que já traz aqui um estranhamento, né? E aí nós ainda temos um problema, que não são só 3 margens, né? O conto coloca como se fosse um numeral ordinal, terceira. Terceira, gente, terceira da ideia de ordem, ou da ideia de hierarquia, que uma margem é mais importante que a outra, ou da ideia de sequência, que uma veio antes, a outra veio depois, outra veio por último. Numeral ordinal serve para isso. Então aí piora mais ainda o nosso entendimento, porque terceira margem quer dizer qual das duas margens do rio é a primeira. Uma nasceu antes, a outra nasceu depois. Se fosse assim, o rio derramaria, né? Então não tem lógica. E uma é mais importante que a outra, e a terceira margem é menos importante, mas parece que ela é mais importante, que o pai abandonou uma das margens para ir para ela. Então, entende a dificuldade que já tem no título do livro? E aí, mais interessante ainda, o nome, né, começa com um artigo definido. A terceira margem do rio. A terceira margem. Esse A, o artigo definido, nós só utilizamos quando temos conhecimento daquilo de que nós vamos falar. Se eu não conheço algo, se eu nunca vi alguma coisa, eu digo uma coisa. Se eu nunca vi uma determinada pessoa, eu falo, uma pessoa veio aqui te procurar. Uma mulher ligou para você. Quem? Não sei, uma mulher. Se a mesma mulher liga um outro horário, eu digo, a mulher que ligou antes, ligou novamente. A mulher, por que eu joguei o A? Porque agora eu já tenho noção dessa mulher, eu já tenho um certo conhecimento sobre ela. E aí eu uso o artigo definido. Então, quando o título traz a terceira margem, coloca pra gente a ideia de que alguém conhece essa terceira margem e vai contar pra gente, mas ninguém conta, né? A gente vai de trouxa até o final, ninguém conta pra gente que terceira margem é essa, certo? E o rio, que é uma metáfora da vida, ok? A gente já sabe sobre isso, né? Já se conhece aí no campo da filosofia e da literatura. O rio é uma metáfora de vida, aquilo que corre, que vai, que nunca é o mesmo, certo? Profundo, certo? Vamos lá. Existe uma simbologia dentro do conto muito interessante que faz a coisa toda parecer uma estrutura triangular, que é a simbologia do 3. Gente, esse número é muito cabalístico, esse número é muito conhecido aí dentro das questões de numerologia e tudo mais. É um número importante, inclusive para a Bíblia, certo? Então, você vai ter o pai, o filho e o rio, ok? O pai se une ao rio. O filho passa a vida inteira na esperança de se unir ao pai. Então, há uma ideia muito relacionada aí com a questão da Santíssima Trindade, certo? E além de nós termos esse triângulo, essa estrutura triangular do pai, filho e rio, nós vamos ter na caracterização desses personagens, pai, rio e filho, porque o rio é praticamente um personagem, nós vamos ter também uma caracterização triádica, certo? Nós vamos ter 3 características e uma ênfase. Olha só que interessante. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo. E sido assim desde mocinho e menino. Olha a ênfase, só quieto. O rio.
O rio por aí se estendendo, grande, fundo, calado que sempre, largo, de não se poder ver a forma da outra beira. Então nós temos, ó, a ênfase do rio é no largo. E o filho, lá no final, o filho tem a esperança de, ao morrer, ser colocado na canoinha de nada e receber a sua caracterização. E a caracterização do filho é a única diferente, porque ela vem através de substantivos e não de adjetivo. Olha só, eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Então nós temos aí os 3 personagens centrais da obra, com as suas 3 caracterizações e a sua ênfase. A ênfase do filho é o rio. As caracterizações do filho vêm, é que na verdade não é nem caracterização, né? É uma constituição, é o que o filho é, ok? Porque é um substantivo, né? São substantivos que o formam. Então, essa simbologia do 3 é muito importante dentro dessa história, tá? Outra coisa da qual nós não podemos deixar de falar, que nós já comentamos muito aqui, é a oralidade regional, certo? Então, não tem porque você se esquecer disso. A oralidade dentro do conto é a da região, é a da pessoa que habita o sertão. E isso tá na voz do narrador, né? Lembra que a gente comentou sobre isso, que o narrador já é... Até porque ele é um narrador personagem, né? Mas o narrador, ele também incorpora essa fala regional, ok? Dentro do conto, nós vamos ter frases curtas em vários momentos. E isso torna a leitura mais pausada, mais lenta, bem no estilo interiorano. Outra característica da qual nós falamos bastante aqui foi a questão da sintaxe. É uma sintaxe muito diferente. Olha só o que acontece aqui. Não fez alguma recomendação. Gente, no cotidiano ninguém fala assim, não é verdade? Não fez alguma recomendação. Como é que a gente fala? Não fez nenhuma recomendação. Mas vem o Guimarães e coloca não fez alguma recomendação. Ele faz isso, ele vai transformar verbos transitivos em intransitivos. Ele vai mudar classes gramaticais, ok? Fica atento a isso. Nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão de léguas que há por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. Olha isso, olha essa frase. E só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. Então, o daquele deve estar se remetendo certamente à questão do brejão, né? Bem distante um do outro. E só ele conhecesse, você vê, e como se só ele conhecesse, né? Fica uma omissão aqui que gera uma frase muito diferente. Então, sintaxe recriada também como forma de expressão que o Guimarães Rosa coloca nos seus contos. A repetição é algo que nós já comentamos e tem um aspecto poético muito importante. Não esqueça, o Guimarães faz prosa, no entanto, dentro dessa prosa, ele sempre coloca um quê de poesia. E a poesia marcada pela repetição acontece bastante nesse conto. Olha que exemplos, né? E o rio sempre fazendo perpétuo. Não é só o rio se fazendo eterno, né? É o rio, o rio. Então você vê aí essa repetição marcando a questão da eternidade, do ficar. Nosso pai, essa expressão nosso pai é bem interessante, porque ela vai se repetir por várias vezes dentro desse conto. Né? Ela acontece 18 vezes dentro do conto. E essa repetição, nosso pai, ela não é à toa. Ela tem um motivo do qual nós falaremos daqui a pouco. E estou pedindo um perdão, né? Esse momento aqui em que ele está arrasado por ter largado o pai ali. E esse pedindo um perdão, mostra que é como se praticamente ele estivesse pedindo agora o perdão. Né? Ele está lembrando, mas ele está lembrando com tanta dor que ele fala isso nesse presente. Eu estou pedindo um perdão, certo? Dá ênfase àquela ideia de uma reza, né? De quem está diante da pessoa que magoou,
a quem trouxe alguma dor ou do próprio Deus e está implorando por um perdão. Temos aí, obviamente, a presença dos neologismos, né? Eles jamais que eles faltariam aí nesse conto. E lembro a vocês, neologismos ao lado de arcaísmos, de palavras inventadas vindas de outros idiomas, palavras que ele usa, palavras que existem no idioma português, mas em que ele muda sufixos, muda prefixos, ok? Então, mantenha sua mente aberta. Trazer da vida, né, a um arcaísmo é uma forma de repaginar essa palavra e deixá-la como um neologismo também, né, para novas gerações que nunca ouviram aquilo. No entanto, é um arcaísmo. Então, temos aqui alguns exemplos, né, diluso. Tem um momento que ele fala que o pai passava avistado e diluso, né? Avistado de luz, dava para ver, mas era uma visão meio diluída naquele rio todo. Bubuiasse, pojava, que são palavras, tem a questão do idioma local também, né? Não é o idioma local, o dialeto, né? Das pessoas que moram ali naquela região. Então fique atento, nós vamos ter algumas palavras aí que vão fugir totalmente do nosso conhecimento de linguagem urbana, tá? As figuras de linguagem importantíssimas dentro da obra, até porque elas também vão fazer o quê? Vão trazer a poesia para dentro do conto. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos a gradação da mãe. No momento em que a mãe vai falar com o pai, né, para se despedir, existe essa gradação vinda do pronome. Muito interessante, né? Nós temos cê vai, você fique, você. Isso vocês já devem ter visto por aí, é uma ideia de afastamento a cada palavra que ela emite e vai mostrando cada vez mais o distanciamento dela com esse marido. Temos a antítese, perto e longe, que é uma antítese que marca perfeitamente a ideia desse pai. Ele está perto, mas está longe da família, porque ele está perto porque está ali no rio, perto da casa onde eles moram, e está longe porque não está presente. Temos as assonâncias, e essa assonância aqui, que vem lá falando já no primeiro parágrafo, olha só que interessante, né? Ela vai repetir o i em várias palavras: cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino. E aqui, né, nós não temos um i, mas o desde. Esse último tem som de i também, né? Então nós temos a marcação aqui, ó, do i dentro dessa primeira frase aí do conto. E o eufemismo, tem vários outros, só coloquei alguns exemplos aqui. O eufemismo, temo abreviar com a vida, que ele fala lá no final do conto, né? Temo abreviar com a vida. O que é abreviar com a vida, gente? Temo abreviar com a vida. Temos a ideia do suicídio. Ele tá numa melancolia tão grande que é um pensamento possível, totalmente possível para essa pessoa, ok? E ainda no aspecto linguagem, eu ressaltei aqui alguns trechinhos que eu achei interessante falar com vocês. Por exemplo, nesse momento aqui, que ele está falando sobre a questão do pai, que o pai não quer mais voltar para a terra, né, e tal, ele fala da forma como cursava no rio, solto solitariamente. Solto solitariamente é o pai, né? Que não quer mais retornar para casa e está no rio, solto solitariamente. Solto é a ideia da liberdade e solitário é a ideia da solidão. Liberdade e solidão colocadas próximas aí no mesmo, os vocábulos bem próximos. E traz uma ideia muito forte, né? De que a liberdade ela tem um preço, que é a da solidão, certo? E que na solidão você pode encontrar a liberdade. Então, nós temos uma reflexão, lembra daquelas coisas que eu falei sobre a questão das reflexões universais? Temos uma aqui, em 2 palavrinhas. Guimarães Rosa aí, ó. Olha esse trecho é maravilhoso porque ele faz uma volta na vida desse filho através dos verbos, gente. Ele usa verbos e ele mostra com o tempo presente, passado e futuro a vida desse filho. Sou, presente, sou o que não foi, passado.
Eu sou hoje aquele que não foi. O que vai ficar calado, futuro. Sou hoje aquele que não foi. O que vai ficar calado. Então, numa frase tão curta, traz esse pensamento tão forte. Percebeu? E aqui, quando ele encerra o conto, né, que ele vai falar: e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro. Então nós temos aí o movimento, né, das águas e o desejo dele de se fazer um com o rio, na esperança de, ao se fazer um com o rio, ele possa se fazer um com o Pai. Certo? Uma coisa fortíssima que tem nesse livro é a metáfora mítica. Pessoal, falei com vocês na primeira aula sobre o Guimarães que ele é um homem espiritualizado. E por ser espiritualizado, esse livro aqui ele é repleto de possibilidades ligadas à religiosidade, ok? E esse conto não fica atrás. Vamos observar que algumas ligações que ele tem com o universo mítico que eu e você conhecemos. Não vai ser nenhuma novidade, nós só vamos observar como é que isso acontece no conto. Primeira questão óbvia, né? Você tem um homem que habita o barco e esse barco a gente não sabe se ele está no mundo dos vivos ou no mundo dos mortos. Até o momento nós não temos essa certeza. Quem é que habita esse mesmo barco dentro dessa mesma condição? Caronte, que é da mitologia. Caronte recebe um castigo e ele é condenado a ficar no barco carregando as pessoas do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, né? E ele precisa cumprir essa pena. E Caronte só pode ser liberado da pena quando alguém se voluntariar para ficar no lugar dele. Isso te lembra alguma coisa? Quando o pai ouve o filho falando que vai ficar no lugar dele, o que o pai faz? Acena e mostra que está indo ao encontro do filho, como se ele tivesse aceitado a proposta. Parece muito com o Caronte, ok? Indo para frente, a gente vai ver Noé. Isso é levantado dentro do próprio conto, em que os moradores, né, eles tem um momento em que eles param de achar que ele é doido, que o pai é doido, e começam a achar que talvez ele tenha recebido alguma mensagem de Deus, né? Assim como Noé, talvez ele saiba de alguma coisa que ninguém sabe, ok? E aí levanta-se essa possibilidade dele ser um Noé, certo? Existe uma desumanização óbvia desse pai dentro desse conto, a qual nós podemos perceber pelo seguinte: esse pai parece não ter necessidades fisiológicas, né? O filho diz que do que ele coloca no barranco de comida, ele leva só um tanto, um quase, né? Um quase nada que esse pai leva, só o bastável, né? Eu achei essa palavra maravilhosa, só o bastável que ele pegava para comer. Ele parece que não tem necessidades. Se chove, tá tudo bem, as necessidades fisiológicas, não se sabe, não existem explicações para isso. Então, inclusive tem um momento em que o filho fala, né, sobre a questão da pele escurecida, barbudo, já com as roupas já em petição de miséria, com aspecto de bicho, ok? Desumanização. Não há a presença das necessidades que eu e você temos, né? E o silêncio. Esse pai, do início ao fim, ele, silencioso total. Isso não tem muita ligação com a questão de sociedade, né? Nós que somos educados para nos comunicarmos com as outras pessoas. Então, ele simplesmente silêncio, ele não se importa com a opinião de ninguém, certo? Se a mulher acha ruim, se os filhos vão sofrer, ele simplesmente faz o que ele quer fazer e pronto. Isso é uma espécie de desumanização, né? Porque você desvaloriza totalmente o sentimento do outro em prol daquilo que você tem que fazer. É muito difícil você lidar
com a ideia de humano dessa forma, ok? Geralmente o humano se importa em dar alguma explicação. Quando ele não se importa, ele vive no silêncio, no isolamento. Isolamento para ele é o melhor que existe. Há aí a afirmação dessa desumanização acontecendo com esse pai. E a transcendência, né? Como o pai tem essa renúncia material, o fato desse pai abandonar a casa, a família, tudo aquilo que ele conhece de segurança, para se lançar numa jornada que ele não sabe no que vai dar, isso é uma renúncia à própria vida que não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, não é verdade? A gente às vezes tenta renunciar a um chocolate na vida e sofre. Esse pai, ele renuncia a tudo que ele conhece como seguro e se lança numa jornada da qual ele nada sabe. Esse poder de renúncia, isso não é muito humano também não. Isso leva para uma ideia de transcendência. Ele está confiando em alguma coisa muito certa aí que ninguém está vendo. Só ele vê. Só ele sabe que coisa é essa. Ninguém mais sabe, certo? É algo que está além. Por isso a ideia da transcendência é aquilo que está além do que nós conhecemos, do que nós podemos tocar, ok? E a questão do outro mundo, né? Nós não sabemos se esse pai está vivo ou está morto. A verdade é essa, não sabemos. E quando o filho foge dele no final, fica ainda mais claro isso. Ou fica ainda mais difícil esclarecer, né? Seria o correto. Porque o filho fala que acha que o pai está vindo do além. Então, nós não temos essa certeza. Então, existem outros mundos, seria essa terceira margem aí. Nosso pai, aquela repetição que eu falei para vocês. Essa ideia do nosso pai, gente, ela é tão forte dentro do conto que ela vai levar diretamente a ligação com Deus, com a imagem do Deus Pai, certo? Quando ele repete muitas vezes o nosso pai, nosso pai, nosso pai, mostrando exatamente essa ligação com Deus. E aí nós temos aqui algumas coisas para falar. Por exemplo, ele abençoa um filho. Isso é interessante, ele tem 3 filhos, ele abençoa um, que é como se fosse ele escolhendo: você é o meu guardião, certo? Isso parece muito com a ideia de Deus Jesus, não que Deus tenha tido vários outros, tem, né, gente, Jesus é o primogênito, né, e os outros são aqueles que seguem, vêm depois de Jesus, somos nós. Mas, gente, tô falando para quem crê, né, quem não crê, tá tudo bem. Mas a ideia aqui de abençoar um filho como se ele fosse aquele que virá depois dele, né, que tomará o seu lugar. Dá essa ideia de Deus e Jesus. Temos aqui a ideia de culpa e perdão. A culpa e a busca pelo perdão é muito constante dentro desse conto. O filho se sente culpado pelo que ninguém sabe, mas ele sente muita culpa. E por isso ele fica ali pagiando aquele pai o tempo todo. E quando ele falha com o pai, ele quer passar o resto da vida buscando um perdão, né? Estou pedindo um perdão, certo? Essa ideia de culpa e perdão, ela está muito ligada aos ensinamentos cristãos, né? De que nós somos culpados pelos pecados e tal, e por isso precisamos do perdão vindo de Deus. Ok? Então, essa ideia de culpa e perdão está muito ligada a Deus. E a oração do Pai Nosso. Isso aqui é interessante porque quando o filho vai falar com o pai, que ele vai chamar, né, o pai de volta para ficar no lugar dele, ele emite algumas palavras ali que tem ligação com a oração do Pai Nosso. Principalmente a questão da vontade. Né, que ele fala que de ambas as vontades ele ficaria no lugar do pai. Então, quando você faz uma comparação ali do pai vem, né, e a questão da vontade, acho que são essas 3 palavras, se eu não me engano, ele acaba mostrando uma ligação com a oração do Pai Nosso, ok? Que seria exatamente o momento da chamada desse pai. O número 3, do qual nós já falamos anteriormente, que faz referência à Santíssima Trindade, né?
O sacrifício, isso daqui também é interessante. Por quê? Começar aqui em cima. Essa canoa que o pai mandou fazer, lá no começo do conto diz que ele mandou fazer de pau vinhático. Pau vinhático é o mesmo pau que fez a cruz de Cristo, certo? É a mesma madeira, ok? Então, olha a referência, certo? Ele mandou fazer de pau vinhático para durar vários anos. E a cruz de Cristo é feita do mesmo material. Nós temos lá no final do conto também, interessante, o filho diz o seguinte, o filho pede para que quando ele morrer, ele seja colocado numa canoinha de nada, né? Isso lembra muito a questão de Pedro, porque quando Jesus está na cruz, sendo crucificado, Pedro nega Jesus 3 vezes, né? Essa história é conhecida. Depois Pedro se arrepende, volta a se converter, tal. E aí ele, anos depois, né, ao ser morto, Pedro também é morto através de cruz, ele também é grudado numa cruz, e ele pede para que a cruz dele seja invertida, porque ele não se acha digno de morrer como Jesus morreu. Então ele pede para que a cruz dele seja invertida. Então, olha aí que interessante, né? O pai tem uma canoa de pau vinhático, que seria algo de boa qualidade, e o filho pede para que a canoa dele seja uma canoinha de nada. Exatamente porque ele não se acha digno de ter uma canoa como a canoa do pai, certo? Olha a referência, ok? E a questão da alma e do corpo. O pai vai para o rio vivo. Ou não, né? Mas a ideia é que foi vivo, né? Tá todo mundo falando com ele. O pai vai para a canoa vivo. E aí fica a ideia de que ele vai de corpo e alma, né? O filho pretende ir para a canoa morto. Somente o corpo, a alma já não estará mais lá. Então, há essa diferença aí também de coragens, né? A do pai de se entregar totalmente, a do filho, mais ou menos. Indo para frente, nós temos a questão da roupa branca. Roupa branca é importante porque ela é uma veste ritualística, certo? A menina usa para ir lá para o barranco, levar o filho para o pai conhecer. A menina usa a mesma roupa que ela usou no casamento, é uma ideia de pureza. Tem muita ligação com a questão do Espírito Santo, tá? As oferendas, isso também é interessante porque quando o pai vai para o rio, que aí todo mundo se reúne lá na casa deles para discutir, afinal de contas, o que foi que aconteceu, nesse dia as pessoas resolveram fazer, tem muita gente lá, né, como normal no interior, tem muita gente, vamos fazer comida, vamos arrumar aqui comida para todo mundo, e nisso tá todo mundo ali comendo, rezando, e conversando a respeito daquilo que aconteceu. O garoto pega comida no meio dessas rezas e leva essa comida para o pai. E a partir daí ele começa a levar sempre comida e roupa, né? E essas coisas que ele leva para o pai, elas podem ser vistas como oferendas. É o filho oferecendo coisas ao pai. Como uma espécie de Deus, ele recebe oferendas, certo? E a questão de adoecer também é interessante. Tanto na mitologia como no cristianismo, se você vê Deus, a possibilidade de você se ferrar é grande, certo? Ninguém pode ver Deus. Quando Moisés, né, vai receber as placas lá, Deus, coloca uma nuvem entre ele e Moisés, porque se Moisés o visse, estava ferrado. Moisés ia morrer, ser fulminado ali naquele negócio. Certo? Quando Paulo cai do cavalo por ter visto Jesus, ele já cai cego, ele fica cego vários dias. Então, quando você vê um Deus, você vai sofrer as consequências disso. Isso acontece também na mitologia, né? A questão da Medusa, é tão óbvio isso. E aí o menino adoece, o menino vê o pai vindo ao encontro dele, e ele sai dali correndo desesperado e ele adoece. Isso também tem uma referência mítica. Então, olha que interessante. Quantas coisas míticas existem dentro desse conto, certo? Para você ter a certeza de que Guimarães é muito espiritualizado,
tá bom? Vamos pra frente. Caminhando aí pro final, nós temos a análise psicológica. Pessoal, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os personagens principais aqui dessa história, né? E ver como é que eles se comportaram e a importância que esse comportamento tem. Primeiro, nós temos o flashback desse filho. Por que esse filho faz esse flashback? Isso é muito interessante porque na psicanálise, quem faz um flashback da própria vida, quem conta um problema para alguém, quando você está com um problema, que você procura um amigo seu para conversar e aí você conta toda a história, desde o começo, o que você está fazendo ali é uma reelaboração do teu pensamento, dos teus sentimentos, da tua memória. Você está escolhendo o que lembrar e, obviamente, escolhendo o que esquecer e está reorganizando os teus sentimentos através da narrativa. E aí, às vezes, por isso que desabafar muitas vezes ajuda, né? Na dor, na situação, para você ultrapassar alguma situação emocional ruim. Porque é na narrativa que você reelabora os teus sentimentos, ok? E é isso que esse filho faz. Esse filho está perturbado, ele precisa jogar isso para fora. E ele conta toda essa história pra gente. Através dessa narrativa, ele busca uma redenção. E se o filho tivesse entrado na canoa, ele não teria contado essa história, né? Ele não teria mantido a ideia, a imagem desse pai, contado a história desse pai, ok? Podemos levantar aqui também a questão do silêncio, algo importantíssimo dentro da psicanálise, porque nós vamos ter tanto a ideia do isolamento social, como nós já falamos aqui, né? Mas nós também temos a questão de que quando você está em silêncio ou quando você mantém um silêncio, existem religiões que têm votos, né, de silêncio, há a ideia de que você está se voltando para dentro de você mesmo, que você está buscando se conhecer. É uma busca existencial que está acontecendo ali, certo? E segundo Freud, é no silêncio que o homem se conhece. Por quê? Porque quando você está totalmente em silêncio, quieto consigo mesmo, você não precisa usar as máscaras sociais que a gente usa tanto todos os dias, né? Se você se mantém no silêncio, você não precisa inventar coisas, ou mentir ou omitir, as máscaras caem e é você consigo mesmo. Então é nesse momento em que você alcança maior conhecimento sobre si. E no final do conto, o filho acaba admitindo que esse silêncio vai ser para ele também, né? Quando ele fala, eu sou o que vai ficar calado, certo? Então a importância do silêncio dentro dessa narrativa como uma busca de reflexão existencial. Nós temos nesse conto também a imagem da mulher, que é uma mulher que se coloca como uma autoridade dentro da casa, até porque esse marido não fala nada, esse marido é um ausente, né? Pelo menos é assim que é colocado pra gente. Então ela tem que tomar as rédeas da casa, certo? E ela é colocada como a autoridade. Tanto é a autoridade que o filho, na hora que o pai chama o filho, tem um certo receio dela, né? Ele fica com medo do que ela vai fazer, mas ele acaba indo. No entanto, quando ela fala com o marido, dá ouvido de mercador para tal ordem dela, né? Que ela falou, você vai, você fica, ou você nunca volte. E ali ele dá ouvido de mercador, porque na verdade quando ela dá essa ordem para ele ir e nunca mais voltar, na verdade o que ela quer é dizer o contrário, né? A gente precisa observar a questão de psicanálise aqui dentro. Quando você não tem mais o que fazer, você acaba admitindo aquela derrota, mas como você não quer sair derrotado, você mostra que se virou de lado, né, nesse jogo. É como uma pessoa que, um namoro que termina, a pessoa diz que quer terminar com você e você começa a imaginar para si mesmo, ou até mesmo verbaliza, que você também não queria mais, que é melhor mesmo isso para você e deixa isso para lá. O que está acontecendo? Você está tentando dar uma volta aí no teu cérebro para mostrar que você está no controle da situação, né? De que no final era isso mesmo que você queria. Então que a pessoa fique para lá, que ela não volte mais. É isso que essa mulher está falando, mas na verdade não é bem isso que ela quer. E esse pai nesse conto, gente?
Como nós já falamos, né? A comunicação, ele não se comunica, total silêncio, ele só se comunica de forma gestual, ok? E o conto fala aquela frasezinha ali, aquilo que não havia acontecer. Adorei essa frase, né? Aquilo que não havia a acontecer. Mostra uma atitude vanguardista desse pai. Esse pai que toma a atitude de fazer algo totalmente diferente, que ninguém nunca imaginou, né? E acredito que ninguém vai fazer, ok? Que é de ir para o meio do rio e ficar lá habitando aquele meio daquele rio. Então, essa atitude é vista, né, pela psicanálise de uma forma mais profunda, é vista como uma ideia de não se acomodar, certo? O pai não quer se acomodar, não quer se conformar com aquela vida cotidiana, que pode virar algo mesquinho, talvez, na opinião dele, e ele resolve fazer algo ousado. E ele faz, né? Ele vai até o fim no seu intento. O senso comum, as pessoas, né, que o rodeiam acabam não entendendo essa atitude dele de não se conformar e o chamam de louco. Quantas e quantas vezes nós vimos isso ao longo da história, não é verdade? Ou na sua própria vida. Às vezes você quer fazer algo extremamente diferente que ninguém nunca fez ou que pouquíssimas pessoas tiveram coragem de fazer, e aí logo aparece alguém para te chamar de doido, que isso é coisa de gente louca, que deixa isso para lá, que não faz isso daí não. Não é verdade? É exatamente o que acontece ali naquele conto. No entanto, quando o pai mantém o silêncio, tem barreira melhor do que essa, né, gente? Quando a pessoa tenta te afrontar, mas você mantém o silêncio, você vai simplesmente perceber o tom da voz dela, ó, baixando. Porque se você não tá voltando aquilo que ela tá te falando, se você não tá nem valorizando o que ela tá te falando, ela automaticamente ela vai se tocar e o som da voz dela vai baixar e ela vai parar de falar que você é doido ou que é aquilo outro. Então, o silêncio do pai também é uma ideia de se proteger, de proteger o sonho dele, de proteger a vontade dele, né? No entanto, depois de toda essa análise filosófica, psicológica tão bonitinha em relação às atitudes do pai, tem uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum, certo? Que muita gente aí deve estar pensando aí desde o começo, né? Esse pai, ele também é um retrato muito real de muitos lares, né? Brasileiros no mundo afora. De um pai que abandona a sua família e quebra toda a noção familiar que existia ali dentro. Deixa as pessoas abandonadas, se desliga emocionalmente da mulher, dos filhos e simplesmente vai embora. Abandona como se nada tivesse acontecido, como se aquelas pessoas não tivessem importância para ele, né? Situação complicada, difícil, mas que é uma realidade. E a gente não pode deixar de ler esse conto, além de todas essas análises que estão sendo feitas aqui, a gente, quando formos ler esse conto, também precisamos ter isso em mente, que isso também é um assunto dentro do conto, essa alienação parental vinda do pai, certo? E se fosse uma mãe? Se fosse a mãe tomando essa atitude, né? Como é que ficaria também essa família? Então, ainda mais num momento como esse, não se pode deixar, no momento social como esse que nós estamos passando, né? Em que a posição do homem está sendo revista dentro da sociedade, né? Então, é importante questionar esse lado também, desse pai que simplesmente abandona a sua casa e vai em busca do que ele quer. É um ato egoísta. Certo? Pode ser visto assim também, com certeza, ok? E por último aqui, né? Não habitar as duas margens conhecidas, mas criar uma terceira em termos filosóficos é a obtenção da síntese. Isso mesmo. Quando você está dentro de um dilema filosófico, né? De um dilema ético, quaisquer que forem os dilemas. Quando você estiver dentro de alguma situação em que exija duas posições diferentes,
pode ser que exista a possibilidade de uma terceira resposta. Nem sempre é A ou B, certo? Às vezes é alguma coisa que está no meio de A e B, ok? E isso daí é um momento de equilíbrio, é um achado, né, que você tem aí quando você encontra esse posicionamento do meio, que não, né, seria excelente para o Brasil, né, nesse momento, parar de discutir esquerda-direita, por exemplo. Seria excelente, maravilhoso, sonho da minha vida. E que a gente encontrasse um caminho, ó, do meio, ok? Vamos seguir. O filho nessa história é o grande sofredor, né, gente? Ele é abandonado por uma pessoa que é tão importante para ele vive dentro de uma melancolia muito grande, de uma saudade de um ser que não está mais ali perto dele. Ele sofre isso calado, ok? Lembra que lá no conto ele fala que não se falava mais no pai dentro de casa, na verdade ele só podia lembrar do pai. Ele é colocado dentro do conto, ele mesmo, né, se coloca dentro do conto, sempre pensando nas coisas como nosso, né, nossa mãe, nossa casa, nosso pai. Essa ideia, o medo que ele tem da mãe, isso acaba mostrando que ele é apegado às coisas que ele tem, às coisas que existem na sua vida, diferente do pai, que não é. Certo? O pai não teve nenhum problema em fazer ouvido de mercador para o que a mãe falou. O pai não teve nenhum problema de abandonar os filhos. Ele parece ter um grande respeito pela mãe, pelos irmãos e por aquilo que eles têm e pelo próprio pai, né? E isso é colocado como um apego, ele ainda é apegado materialmente. Quando ele acha que entendeu o propósito do pai, ele vai lá buscar trocar de lugar com o pai, né? No entanto, ele acaba falhando pela segunda vez. Quando é que ele falha a primeira vez? Quando o pai olha para ele lá na beira do rio, talvez esse pai fosse levá-lo, mas ele tem medo da mãe. E aí isso mostra que ele não tem condições ainda de abandonar as coisas que estão ali, porque ele está apegado. Então ele falha uma vez e aí recebe a bênção e volta para casa. E agora nesse segundo encontro ele falha uma segunda vez. Esse filho possivelmente ele habite essa terceira margem, né? Porque ele vive suspenso e é uma angústia viver suspenso. Não é fácil. Seria mais fácil se esse pai tivesse morrido, porque aí é fácil você explicar para alguém que o pai morreu. Não, gente, tudo bem, não é fácil, desculpa, tá? Não foi isso que eu quis dizer. Mas assim, na ideia de que é mais fácil, a ideia de você ter uma resposta. Você sabe o que aconteceu. Ele não sabe explicar o que aconteceu, né? Se o pai falece, a pessoa vai e diz, meu pai faleceu, disso, daquilo, explica, tem uma explicação. Se alguém chega para esse filho, cadê teu pai? Tá ali no meio do rio. Fazendo o quê? Nada. Só ali no meio do rio. Mas por quê? Não sei. Ele é doido? Não sei. Imagina, gente. Eu imaginei aqui, tive que rir. Aí a gente vai ter aqui o seguinte. O remorso o faz querer ser colocado numa canoinha de nada depois de morto. Isso aqui nós já comentamos, né? Já falamos a respeito disso, desse remorso desse filho. Por último, aqui na análise psicológica, nós vamos falar sobre essa referência muito interessante que acontece no livro, que é o luto e a melancolia. Esse título, Luto e Melancolia, é de um ensaio do Freud, certo? E nesse ensaio, Freud faz uma diferenciação muito importante entre luto e melancolia. Que diferença é essa? Nesse trecho que está aqui, fica muito clara essa questão do luto e da melancolia. O que é o luto? O luto é o esforço que uma pessoa empreende para superar a dor da perda de alguém. Pode ser a perda por causa da morte ou uma perda porque um relacionamento se acabou, chegou ao fim. E aquela dor precisa ser superada. E isso não é fácil, isso é difícil, isso demora um tempo. Às vezes pode levar 2 anos ou mais para uma pessoa superar uma perda. E aí dentro dessa lógica,
você vai ter as 5 fases do luto. E essas 5 fases, elas precisam ser vividas, vivenciadas, e cada uma delas, uma a uma, elas vão sendo superadas. E aqui dentro dessa história, nós temos a família conseguindo fazer o luto, certo? Que é uma ação, a família consegue fazer o luto, mas o filho não. O filho fica preso na melancolia. O que é a melancolia? É quando alguém não consegue fazer essas 5 fases. Ele fica preso na dor. Ele não consegue tirar o amor dele daquilo que já se foi e passar para outras coisas. Ele continua fixado naquilo que ele perdeu, certo? Olha só esse trecho aqui, ó. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. A minha mãe terminou indo também. Eu fiquei aqui de resto. Veja, a família inteira vivenciou aquilo e superou. E foram cuidar de suas vidas, mas ele não. Eu fiquei aqui de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Isso daqui é a amostra total da melancolia. A melancolia, ela tem 2 sintomas, certo? Que o diferenciam total do luto, que é a presença da baixa estima. Lembra quando ele é elogiado, ele não aceita o elogio e passa para o pai, né? Quando ele fala da questão do afeto, ele fala que o pai não os amava, baixa estima, certo? E a autorrecriminação. Quando ele fala sobre a questão da culpa, ele diz que ele não sabe por que ele sente tanta culpa. Mas não tem mesmo por que saber, porque ele não é culpa dele, mas ele sente. E o que é isso? É a autorrecriminação, que é sintoma da melancolia. No luto não existe baixa estima e não existe autorrecriminação, existe a dor da perda. Você tem que superar, aquilo aconteceu, foi independente de você, a culpa não foi sua. Mas na melancolia a pessoa acha que a culpa é dela, entende? Aquela perda, ela aceita que ela tem culpa naquilo e que isso influencia todo o resto da vida dela. E ela fica parada, travada em algum lugar, ela não consegue evoluir como pessoa. O melancólico desconhece a razão do sofrimento, né? Aquilo que ele falou, não sei por quê, eu tenho tanta culpa, não sei de quê. E aí, muito interessante, o outro polo da melancolia, a melancolia está aqui, o oposto da melancolia é chamado de mania, que é a ideia do maníaco, né? E aí, a mania seria uma atitude, uma reação totalmente diferente da ação melancólica. Então, como assim? Qual é a ação melancólica do filho? É ficar na margem, esperando uma atitude, uma resposta do pai. A vida do filho é ficar ali. Essa é a melancolia dele, sem ação, introspectivo, com baixa estima, na beira do rio, esperando o pai. Certo? Essa é a melancolia. O que seria o polo contrário? Seria se rebelar contra isso. Seria ir contra esse sentimento que o prende nessa margem, certo? E a mania não é cura para a melancolia, ela é só um polo, porque quando é que ela acontece no conto? Quando o filho vai chamar o pai, que o pai vem, ele entra numa atitude de tanto pavor que a melancolia cede lugar a quem? A mania. E ao invés de ele permanecer na margem esperando o pai, como ele faria, induzido pela melancolia, induzido pela mania, ele corre. Ele simplesmente foge dali. Ele dá as costas para aquele pai a quem ele esperou a vida inteira. E agora ele dá as costas, ele corre, ele foge o mais rápido que ele pode daquele lugar. Ele não quer aquilo, ele está dizendo não para aquele pai. Mas ele sempre quis o sim para aquele pai. E agora no momento, ele resolve dizer não. Por quê?
esse é o comportamento maníaco. Ele é um lado da melancolia. Quando o melancólico se vê em algum perigo, ele pode assumir um comportamento maníaco como esse. E aí, depois que passa, que ele correu, adoeceu, né? E depois que ele passa aquele sentimento de angústia, primeiro que vem com a mania, o que acontece? A melancolia volta, e ela volta 2 vezes pior, porque agora não tem só a culpa de antes, mas agora a culpa pela ação maníaca. Então, é uma doença alimentando a outra, certo? E aí é exatamente o que acontece com esse filho. Quando ele corre, ele está induzido pelo polo oposto à melancolia, que é a mania. E chegando ao final da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre intertextualidade. Intertextualidade é quando textos se comunicam entre si, obras de arte se comunicam entre si. Podem ser quadros, músicas, filmes, a própria literatura. Quando elas começam a conversar entre elas, é o que a gente vai chamar de intertextualidade, ok? É o texto dentro do texto, certo? E em A Terceira Margem do Rio, nós temos algumas intertextualidades interessantes e outras derivações, né? A primeira intertextualidade que eu quero chamar a atenção é para esse quadro do Edvard Munch, de 1894. Observe esse quadro e veja o que nós estamos tendo aí na tela. Nós temos um homem sentado na beira de um rio com uma expressão triste. Lá atrás dele existe uma canoa. Veja que o ambiente é um ambiente rural e tudo aí nesse quadro lembra o nosso conto. E o nome desse quadro é Melancolia. Então, achei muito interessante essa referência, porque nós temos melancolia dentro do livro. O livro é praticamente esse quadro, né? Então, há uma conversa muito interessante entre o quadro do Edvard Munch de 1894 com o conto A Terceira Margem do Rio. Outra referência da qual nós já comentamos é o ensaio de Freud, Luto e Melancolia, né? Que nós acabamos de comentar. É interessante você reconhecer esse tipo de diálogo, certo? Porque provas como as atuais, que são muito contextualizadas, elas gostam de fazer referências a textos externos. Então, saber um pouco sobre eles é interessante. Não precisa você parar para ler Freud, certo? É só você saber que existe uma referência ali dentro do livro. Uma outra referência interessante é um filme de 1994 do Nelson Pereira, que inclusive está no YouTube esse filme, tá? No entanto, não vá ver o filme sem ler o conto, ok, gente? Até porque o filme A Terceira Margem do Rio, ele é uma união de alguns contos que estão em primeiras histórias. Não é somente do conto A Terceira Margem do Rio. Na verdade, ele junta A Terceira Margem do Rio com, acho eu, que é A Menina do Lado de Lá, a Sequência e Famigerados. Acho que são esses 4. Então, ele faz uma conversa dos 4, né? Cria uma intertextualidade ali entre os 4 contos. No entanto, não é interessante você ver focando no vestibular. É interessante depois de ler primeiras histórias e tal, você dar uma olhada no filme. Outra referência que é importantíssima, e essa eu reforço, não deixe de conhecer, é a música A Terceira Margem do Rio, uma parceria entre Caetano Veloso e Milton Nascimento. Por que eu falo para você não deixar de dar uma olhada nessa música? Porque vestibulares adoram fazer comparações com músicas, não é verdade? Então, se você juntar a ideia de que Caetano Veloso e Milton Nascimento escrevendo uma música com referência ao conto A Terceira Margem do Rio, isso saiu de uma forma muito poética, até porque foi o Caetano quem colocou a letra, e o Caetano escreve
a letra da música muito no estilo de Guimarães Rosa, inclusive criando palavras, certo? Então dá uma olhada lá, por exemplo, a palavra tris-tris, ela não existe, tá lá na música. E também porque o conto do Guimarães tem muito de linguagem poética. Então, linguagem poética, música, as duas coisas costumam se encontrar em provas, ok? Então, dá uma conferida nessa música, além de lindíssima, certo? Ela vai te trazer algumas noções aí do conto da Terceira Margem do Rio, ok? Bom, sobre as explicações que nós tínhamos para dar eram essas. Nós vamos agora fazer rapidamente algumas questões focadas na Terceira Margem do Rio, questões de vestibulares passados. Vamos lá? Como primeira questão, nós temos aí o seguinte: sobre a Terceira Margem do Rio, só não podemos dizer que, letra A, apresenta cenário rural em que se percebem elementos arcaizantes. Letra A tá certa, né, gente? Claro que sim. Cenário rural, elementos arcaicos, tudo ok aqui na letra A. Letra B, possui narrador de primeira pessoa que se mostra consciente de que seu narrar provém da memória. Com certeza, perfeita a letra B. É exatamente isso que acontece com o nosso narrador. Letra C, mostra na figura feminina traços da herança matriarcal. Certíssimo, nós temos uma mãe, que é uma mãe disciplinadora, que inclusive fica responsável totalmente pela educação dos filhos, né? Já que o pai se retira totalmente da história. Letra D, pretende reproduzir o linguajar dos habitantes da região retratada. Com certeza, a gente sabe que sim, né? É a oralidade sertaneja, tá presente. Letra E, desenha com precisão as características físicas, morais e psicológicas dos personagens. Claro que não, né? Isso aqui a gente já sabe que é a resposta, porque nós não temos nada nesse conto com precisão, não existe precisão nenhuma, certo? Nós não temos características físicas, morais e psicológicas precisas. Não tem nada que informação que seja totalmente precisa nesse conto, né? Vamos para a próxima. Então, resposta aqui, ó, letra E. Nessa última questão nós temos: nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente. No diário é o mesmo que no cotidiano. Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção. Botou é um antônimo informal de deu. 3. Com gesto me mandando para trás. Trás tem um homônimo de classe diferente. 4. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar. Esbravejar é sinônimo perfeito de irritar-se. Assinale a opção que apresenta as afirmações corretas. Muita calma nessa hora, veja. Essa questão é muito interessante porque ela vai trazer dentro do contexto do conto questões gramaticais, questões da linguagem. Como a UERJ costuma ser ter uma prova com bastante questões teóricas, específicas mesmo, né, de gramática, questões desse tipo aqui são interessantes para você analisar sempre, ok? Então vamos dar uma olhada aqui, olha só. A 1 diz: nossa mãe era quem regia que ralhava no diário. No diário é o mesmo que cotidiano, certíssimo. No diário é aquilo que acontece todo dia, rotina, é cotidiano. Então a primeira aqui, ó, pode ser, tá correta. Na 2 fala: ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção. Botou é um antônimo informal de deu. Não, gente, é exatamente o contrário. Botou aqui nessa história, botou a bênção, é sinônimo informal de deu, né? Botou a bênção, deu a bênção. Então é sinônimo, não é antônimo. Então a 2 está errada. A 3, com gesto me mandando para trás. Trás tem um homônimo de classe diferente. O que são homônimos? São aquelas palavras que têm ou a grafia ou som igual,
certo? Ou uma coisa ou outra. Tem as homônimas perfeitas, né? Que são aquelas que têm a mesma grafia, o mesmo som, mas têm significados diferentes, né? Por exemplo, a palavra cedo. Cedo pode ser cedo de estar cedo, de manhã cedo, por exemplo, mas pode ser cedo do verbo ceder. É o mesmo som e é a mesma escrita, mas o significado é diferente. É um homônimo perfeito, por exemplo, ok? Aqui ele fala que trás tem um homônimo. Trás tem um homônimo? Com certeza, né? Que homônimo seria esse? É aquele com Z, né? Ó, trás. Trás, que é a ideia de atrás, e traz, que é a ideia de trazer. Então, um é advérbio, enquanto o outro é verbo. Então, tem um homônimo de classe diferente, certíssimo, porque um é advérbio, o outro é verbo. Então, a 3 tá correta também. A 4 diz o seguinte: nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar. Esbravejar é sinônimo perfeito de irritar-se. Não, sinônimo perfeito de irritar-se não, né? Aqui a gente vai ter, então, como respostas a 1 e a 3, letra D, né? Letra D seria a nossa resposta correta. Pessoal, e nós ficamos por aqui nessa aula sobre a terceira margem do rio. É um conto realmente com muitas coisas a serem analisadas, então por isso nós precisamos de um pouco mais de tempo. Eu espero que as informações aqui tenham sido úteis para você. Não deixe de ler o conto, porque só a experiência de ler o conto é que vai te ajudar a ter maior sensibilidade na hora das questões, ok? E pesquise mais, ouça mais a respeito desse conto, porque ele é realmente um dos mais ricos, um dos mais misteriosos que tem na literatura. Então, informação nunca vai ser demais, tá bem? Eu espero ter ajudado você. Se por acaso ficou com alguma dúvida, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários para que eu possa ajudar você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não deixe de curtir, porque a sua curtida, o seu compartilhamento ajuda o canal, tá bem? Também se inscreva no canal, porque na próxima semana a gente vai estar encerrando esse trabalho todo com o livro O Espelho, né? Com o conto O Espelho, tá bom? E assim a gente encerra aí antes do vestibular da UERJ para vocês, para servir de revisão, ok? Então, um grande beijo para vocês e até a próxima aula.